Glória a Deus. Vira para o teu irmão e diga: muito bom que você está aqui. Diga para ele assim: eu estou feliz por você estar aqui. Estou feliz por você estar aqui. Diga para ele: estou feliz por você estar aqui. Sabe por que eu estou insistindo nisso? Porque muita gente gostaria de estar aqui e não está. Muita gente que você gostaria que estivesse aqui não está. Mas eu quero te dizer uma coisa, uma boa notícia. Essas pessoas estarão. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, queridos. O tema da minha mensagem hoje: está consumado. Você pode falar? Diga de novo: está consumado. A palavra de Deus, João 19, 28 a 30, diz assim: depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído, e que para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-a provado, Jesus disse: Está? Com isso, curvou a cabeça, entregou o Espírito. Todos nós, amados, sabemos que a maior declaração de amor da história não foi feita com ouro, com prata, ou muito menos com um anel de brilhante. Também não foi feita de joelhos em frente à Torre Eiffel, muito menos com flores ou com joias. A maior declaração de amor não foi feita por um homem a uma mulher. A maior declaração de amor foi feita com suor, com sangue e com lágrimas. A maior declaração de amor não foi feita em um jardim com flores, foi feita num jardim com tumbas. A maior declaração de amor não foi feita nos Alpes suíços, numa montanha pequena e insignificante, estranha, tão feia que parecia uma caveira. Eis o motivo que no grego caveira significa Calvário. Quando você vai a Jerusalém e você olha para esse monte insignificante, você consegue visualizar uma imagem de uma caveira. Por isso o nome Calvário no grego é caveira. Interessante, queridos, que um monte que hoje, se você vai lá, é uma rodoviária com ônibus velhos, cheias de muçulmanos, um lugar ignorado pela maioria das religiões existentes. É esse monte aonde Jesus fez a sua maior declaração de amor. Nesse lugar, Jesus fez a sua maior declaração de amor. A maior declaração de amor de toda a história. Um homem de braços abertos, sangrando. É como se Jesus fosse o nervo exposto de Deus na cruz do Calvário. É o amor sofredor, o amor que tudo sofre. É Jesus sofrendo. Porque, amados, amor não é teoria, amor é prática. Você já ouviu falar na Bíblia, ou já leu na Bíblia, alguma frase dizendo assim: eu amo vocês?
eu já li a Bíblia várias vezes, eu nunca vi essa frase: eu amo vocês. Você não vai encontrar na Bíblia uma frase dizendo assim: eu te amo. Você não vai encontrar. Estou falando para você porque eu já li a Bíblia várias vezes e nunca encontrei essa frase: eu te amo, ou eu amo vocês. Agora, quando olhamos a cruz, nós vemos o quê? Vemos o sacrifício. Enxergamos o Deus encarnado, o Cordeiro de Deus vivo, aquele que foi crucificado, mudo. É como se Deus ali estivesse gritando: eu amo vocês. Não era a frase, era a vida. Amor não é teoria. Amor não é você dizer eu te amo. Amor é você viver, mostrar o amor. O problema é que o ser humano deturpa muito o amor. Ele diz tudo é amor, porque já ouvi alguém dizer que Deus é amor, pastor. Então tudo é amor, porque Deus está em tudo. E eu disse: você está certo em parte. Qual parte? Que Deus é amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Mas tudo não é amor. A prostituição não é amor. A mentira não é amor. Pornografia não é amor. O homossexualismo não é amor. O lesbianismo não é amor. A corrupção não é amor. O aborto não é amor. Então, nem tudo é amor. Pelo menos o amor de Deus. Então as pessoas deturpam muito o amor. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o amor é sacrifício. O amor é luta, o amor é suor, o amor é dor, o amor é sangue. A Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Eu vou repetir, a Bíblia diz que o amor é forte como a morte. O texto sagrado que nós lemos dos 4 evangelhos revela 7 expressões de Jesus na cruz. Quando Jesus está ali na cruz, os 4 evangelhos falam de 7 expressões que Jesus fala ali na cruz. Mas eu quero me ater tão somente aqui nessa expressão. É a penúltima expressão de Jesus na cruz do Calvário: está consumado. Mas antes de entrarmos propriamente nessa frase, nessa declaração de Jesus, eu quero voltar um pouquinho e trabalhar com vocês aqui e lembrar um pouco da história, do que aconteceu. E eu já quero preparar vocês para o seguinte: eu tô aqui ouvindo um silêncio ensurdecedor, porque essa mensagem não é uma mensagem explosiva, onde nós vamos ouvir palmas, aplausos, gritos, glória, aleluia. Ela é uma mensagem que implode. Não é uma mensagem que vai revelar algo para fora, mas algo que está dentro. É uma mensagem que não é popular. É uma mensagem que traz reflexão para cada um de vocês que está aqui nessa noite, nesse primeiro domingo. É uma mensagem que nos faz olhar para a cruz e não para o trono. É uma mensagem que não faz olhar para mim, mas para o outro. A Bíblia diz que Jesus, montado num jumento, ele estava ali em cima, no Monte das Oliveiras, e ele estava se preparando agora para entrar em Jerusalém. A Bíblia traz um título, esse título não é um título
sagrado, mas é o título que o autor da Bíblia, que os autores colocam, a entrada triunfal de Jesus. Uma multidão está em Jerusalém esperando o Jesus revolucionário, o Jesus que vai assumir o trono, um Jesus que vai libertar Israel do jugo de Roma. Há uma multidão de judeus, todos com grande expectativa. Vai chegar o nosso rei, vai chegar o nosso Messias. A Bíblia diz que Jesus vai entrando em cima do jumentinho, e as pessoas vão entrando, vão gritando e dizendo: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Há uma grande celebração. Só que essa mesma multidão que estava celebrando a entrada de Jesus, seria essa mesma multidão que no dia seguinte iria gritar: crucifica-o, crucifica-o. Por isso eu quero, olha aqui para mim, não se iluda com os aplausos da multidão. Os mesmos que aplaudem hoje te crucificam amanhã. Os mesmos que comeram os pães da multiplicação foram os mesmos que em Jerusalém pediram para que ele fosse crucificado. Não fiquem entusiasmados, iludidos com as curtidas ou com os seguidores nas redes sociais. Muita gente fica iludido com isso. Jesus então entra no templo, expulsa os cambistas que estavam ali vendendo animais para o sacrifício. Jesus não está satisfeito com aquilo, porque aquilo não era uma forma correta de se fazer. A multidão então olha para esse Jesus enfurecido e diz: é o nosso homem, é o revolucionário, é aquele que vai nos ajudar, que vai nos tirar da escravidão de Roma. Esse Jesus que a multidão estava esperando. Jesus sai e vai para uma casa no andar de cima, reúne os seus discípulos para a última ceia. Eles iam celebrar a Páscoa. O cordeiro está assado, as ervas amargas estão postas. Só que essa última ceia, nessa última Páscoa de Jesus, ele pega o pão e diz: a partir de agora, o pão é o meu corpo, o vinho é o meu sangue. Jesus está dizendo para a igreja que a partir daquele momento, eles não iriam mais celebrar a Páscoa com o cordeiro e nem com ervas amargas. Vocês irão celebrar o meu corpo e o meu sangue com pão e com vinho. A igreja não entendeu, os apóstolos não entenderam. A Bíblia vai me dizer que Judas estava sentado naquela mesa, e quem serviu a Judas foi Jesus. O texto diz que Jesus pega um pão, coloca o pão no vinho e colocou aquele pedaço de pão na boca de Judas. O texto diz que naquele momento que Jesus coloca o pão na boca de Judas, o texto bíblico diz que Satanás entra na vida de Judas. Eu vou abrir um parênteses aqui, vou falar uma coisa meio louca, mas vou falar. Sabe o que isso me leva a pensar? Que a motivação na ceia revela quem vai embora na sua alma para sua casa. Vou fechar o parênteses. Judas saiu, deixou os 11 e Jesus vai se encontrar com o sacerdote para receber 30 moedas de prata e vender o seu amigo. Jesus então ali reunido com seus apóstolos, ele então dá as suas últimas orientações e instruções antes de ir para o sacrifício.
Ele está ali no corredor da morte. Ele sabia que no outro dia ele seria crucificado. E Jesus então orienta os seus apóstolos. A caminho da cruz, Jesus vai a um lugar que comumente era escolhido sempre para orar. Que lugar era esse, pastor? O Monte das Oliveiras. Lá em cima, Monte das Oliveiras, um cantinho com oliveiras chamado Getsêmani. Quando você tiver oportunidade em Israel, você vai ver, esse monte ainda está lá, essas oliveiras ainda estão lá, oliveiras há mais de 2000 anos. Para você ter uma ideia, esse monte, Getsêmani, a palavra grega para Getsêmani significa prensa de oliva, onde a azeitona é amassada numa pedra redonda e sai o azeite. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a oliveira verdadeira. Jesus vai ser prensado, amassado e moído. Jesus, naquele momento que está ali orando, diz a Bíblia, Pedro, João e Tiago estão um pouco afastados. E naquele momento, nem mesmo os seus discípulos puderam ficar com ele orando. Jesus olhou para eles e disse: vocês não puderam nem por uma hora orar comigo, por mim, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus dá um brado. Que brado que ele deu, pastor? Ele disse para o Pai: passa de mim esse cálice. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa aqui, que nas minhas pesquisas, a angústia é tão grande, que Lucas, o evangelho de Lucas, Lucas era um médico. O evangelista vai falar de algo que raramente acontece, presta atenção, raramente acontece no organismo humano. A pressão, a dor emocional, a pressão psicológica é tão grande que os poros de Jesus começaram a se dilatar. E aí, junto com o suor, veio o sangue. Por isso que a Bíblia diz que o suor dele descia como gotas de sangue, porque na verdade eram gotas de sangue. Isso é comprovado cientificamente. A dor que ali, a pressão que ele sentia. Percebam que Jesus, olha a coisa tão linda que a gente vê nisso aqui. Jesus começou a derramar o sangue dele, não foi lá na cruz, foi já no jardim do Getsêmani. Quando ele orava por mim, quando ele orava por você, quando ele orava pela tua casa, quando ele orava pela tua família, Jesus ali já derramava o sangue dele. Ele já sentia o peso, a dor. Foi lá no Getsêmani. Os horrores do inferno bafejando em cima dele, falando nos ouvidos dele, Satanás ali rodeando. Jesus está completamente cerceado, a sua alma angustiada. É tanta pressão que as gotas caíam como gotas de sangue misturado. Os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas maldições estavam sobre ele. E ele sentia isso ali. Ali, o que pesa, querido, é o pecado. É o drama da humanidade em cima dele sozinho. Quando ele falou para o Pai: passa de mim esse cálice. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Passar o cálice, não é que Jesus estava dizendo assim: passa de mim, me livra da cruz. Jesus não estava dizendo para o Pai: me livra da morte, que Jesus sabia que ia passar. Jesus não reclamou da dor, Jesus não reclamou da cruz, Jesus não reclamou dos algozes. Pelo contrário, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus só reclamou de uma coisa: por que que o Senhor virou as costas para mim? Por quê?
Quando Jesus disse, passa de mim, ele estava dizendo para o Pai assim, por que que o Senhor virou as costas para mim? O que que isso significa, pastor? Guarda isso no teu espírito. Jesus estava querendo dizer, Pai, eu não quero ficar sem a sua presença. Mais do que qualquer dor, qualquer peso, qualquer pressão, qualquer perda, não é comparado em ficar sem a presença de Deus. Eu não sei como que as pessoas hoje conseguem conviver assim. Essa era a única dor de Jesus. Por quê, pastor? Eu vou explicar para você. Eu estou indo um pouco devagar para vocês entenderem o contexto, até chegar ao consumado. Sabe por quê que Jesus, ele falou isso? Por que que o pai, ele não conseguiu ficar com o filho no momento de maior dor do filho? Porque quando Deus olhou para Jesus, ele viu quem? Ele viu quem? Vira para o teu irmão e aponta o dedo para ele. Vira para o teu irmão e aponta o dedo para ele. Ele viu você. Deus não conseguiu olhar. Ele teve que virar as costas. Por quê, pastor? Porque ele me viu, ele viu a você. Agora, quando Jesus ressuscitou, vira de novo, teu irmão aponta o dedo para ele. Ele olhou para você e viu Jesus. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. Eu falei para vocês que a mensagem hoje era mais introspectiva. Quando ele olha para o Marcos ressuscitado com Cristo, ele não vê mais o Marcos, ele vê o Jesus, ele vê o Marcos que diz assim, não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo neste corpo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual morreu e se entregou por mim. Continua a história comigo aqui. Quinta-feira à noite, as ruas de Jerusalém estão em silêncio, a cidade está dormindo, é Páscoa. A cidade de Jerusalém tem 5 vezes mais a sua população. Milhares de pessoas saíram do interior, de outras cidades, subiram e foram à festa para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Vários cordeiros, animais, seriam sacrificados. Só que ninguém sabia que naquele dia não eram os cordeiros que iriam ser sacrificados. Quem iria ser sacrificado seria o Cordeiro de Deus, numa morte escandalosa. A graça de Deus iria se manifestar em Jerusalém, e além das muralhas de Jerusalém, a graça de Deus iria se manifestar naquele dia. Glória a Deus por isso. Quinta-feira à noite, Judas vende o amigo dele. Sai então Judas, os sacerdotes,
uma multidão de gente para prender Jesus, todos com raiva, com ódio, querendo realmente matar Jesus. Na verdade, com sangue nos olhos, como alguns usam essa expressão. Judas vai na frente abrindo caminho, porque só Judas sabia aonde ele estava e como ele seria identificado. Na hora que eu der um beijo nele, vocês vão saber que esse que eu dei o beijo é Jesus. Então Judas vai na frente. E quando eles chegam está onde? No Monte das Oliveiras. Jesus está em pé, com o rosto ensanguentado, porque ele vinha da oração, e o seu rosto ainda estava com sangue. E ele abraça Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim: amigo, a que vieste? A que vieste? Naquela hora, Pedro pega uma espada e corta a orelha de um servo, Malco. Jesus pega a orelha e coloca de novo no soldado. Naquele momento, um jovem que estava ali envolto num pano, ele sai correndo, e o pano é puxado, e ele sai correndo nu. Os discípulos saem, todo mundo deixa Jesus sozinho. Quinta-feira à noite, prenderam, algemaram Jesus, tiraram Jesus do lugar de oração, preso como um criminoso. Ele foi levado para a casa de Caifás. Quinta-feira, ele ficou a noite toda numa cela na casa de Caifás, sendo esbofeteado. Diz a tradição que Jesus começou a ser esbofeteado na casa do sacerdote, do sumo sacerdote Caifás, de quinta para sexta-feira. Na sexta-feira o sinédrio se reuniu, cerca de 71 homens, sacerdotes que não poderiam estar ali. Aonde eles deveriam estar? No templo, porque era Páscoa. Se reuniram para julgar Jesus. Eles passaram a noite humilhando Jesus, só que eles não poderiam, eles não tinham poder para condenar Jesus. E o que eles fizeram? Na sexta-feira, de manhã cedo, eles tomaram a decisão de levar Jesus até Pilatos. Quando chegam até Pilatos, governador da Judéia, junto com falsas testemunhas, Pilatos perguntou para eles: qual é a acusação deste homem? Pilatos percebeu que eles trouxeram Jesus, não tinha acusação nenhuma, era pura inveja. Mas Pilatos lembrou: se calma aí, Jesus é de Cafarnaum, de Galiléia, quem é rei lá é Herodes, levem Jesus para Herodes. Levaram Jesus para Herodes. Chegou lá diante do rei Herodes. O rei Herodes perguntou a Jesus: o que fizeram? Qual a acusação? Jesus ficou em silêncio. Você não vai falar nada? Jesus ficou em silêncio. Faz algum milagre? Jesus ficou em silêncio. Faz algum sinal? Jesus ficou em silêncio. A gente aprende uma coisa aqui com Jesus, irmãos: quando te acusarem, a melhor resposta é o silêncio. E ali então Herodes disse assim: não, ele foi preso lá, mande de volta para Pilatos. E levaram Jesus de volta para Pilatos. É lá que ele tem que ser julgado. Herodes devolve. Quando Jesus chega de novo para Pilatos, a mulher de Pilatos diz assim: meu filho, meu esposo, essa noite eu tive um sonho, e o homem me dizia para que não se envolvesse com ele, com esse Jesus, porque ele é um homem justo. Pilatos não deu ouvido à esposa. Pilatos não sabe o que fazer. Tem uma multidão lá fora pedindo, apavorada, desesperada, nervosa, querendo realmente matar. Aí o que Pilatos faz? Ele vai na lei dos judeus. Na lei dos judeus ele descobre que na Páscoa tem que liberar um preso. Ele chama os seus guardas, os seus assessores, e pergunta: qual que é o preso mais famoso que nós temos aqui? Aí eles falaram assim: Barrabás. A 500 metros ele está preso. Barrabás é o preso mais famoso. Pilatos vai em frente à multidão e diz: preciso liberar um preso. E eu queria oferecer um. Quem vocês querem que libere? Barrabás
ou Jesus? A multidão diz: Barrabás. E Pilatos repete: o que vocês querem que eu faça com Jesus? E eles falavam: crucifiquem, crucifiquem. E Pilatos retorna a pergunta, insiste. Nós imaginamos o seguinte, que estava lá a 500 metros, numa cadeia, e a multidão, a única coisa que talvez Barrabás ouvia era a resposta da multidão: crucifica-o, crucifica-o, liberta. Mas ele, como um assassino, confesso, ele pensou: eu estou morto, sou eu que eles vão levar para crucificar. Um homem assassino, já confessado, condenado, jurado de morte, não imaginava que alguém naquele dia iria morrer no lugar dele. Isso nos faz recordar, irmãos, da minha vida, da sua vida. Um Marco Aurélio, um João, uma Maria, chafurdados no lamaçal do pecado, mortos nos nossos delitos e pecados, descartados, abandonados, condenados, sem nenhuma expectativa de vida eterna, como muitos hoje ainda têm. Mas Ele morreu em nosso lugar. Ele não merecia, mas Ele morreu no seu lugar. Você entende que a salvação não é uma questão de mérito, é uma questão de graça? Isso é graça de Deus. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nunca se afaste de Cristo, nunca se afaste da presença de Cristo, nunca se afaste da igreja, nunca se afaste do caminho do Senhor. Por quê, pastor? Não é por causa de você, é por causa do amor que foi demonstrado por você, por mim. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando soltaram Barrabás, Pilatos já não tinha mais o que fazer com Jesus. O que Pilatos tinha que fazer? Pilatos tinha que mandar Jesus para a cruz, era só isso. Mas não, ele quis fazer um espetáculo com Jesus. O que ele fez, pastor? Ele entregou Jesus aos soldados romanos, e aí foram açoitá-lo. Todas as vezes, guarde isso, todas as vezes que a Bíblia fala em açoite, a Bíblia fala em 40 menos 1, 39 açoites. Os açoites eram feitos de tiras de couro, de 3 a 5 tiras. Em cada ponta dessas tiras tinha ponta de ferro ou ponta de osso. E o que eles faziam, pastor? Eles pegavam o criminoso, colocavam sobre um tronco, amarravam seus braços, suas pernas, arrancavam a sua roupa e batia nas costas com aquelas pontas. E na medida que açoitava, a carne vinha junto. Diz a Bíblia que ele só gemia. Ele foi para o matadouro como ovelha muda. Jesus não gritava, só gemia, sem reclamar. Você agora tem como entender como que eles tiraram Jesus da cruz, irmão. Quando a Bíblia fala que ele tinha o rosto desfigurado, sangue escorrendo, ainda colocaram para ridicularizá-lo uma túnica como se fosse um rei. Colocaram nele um cedro, que era um pedaço de cano, como se fosse, o rei com o seu bastão ali. E teceram uma coroa de espinhos. Lá em Israel, normalmente quando você passa e próximo aos desertos, tem esses espinhos, essas flores com espinhos. Eles tiram as pétalas e espinhos, e eles pegavam os espinhos e faziam a coroa de espinho. Irmãos, uma coisa muito interessante, deixa eu falar para você, eram espinhos de 3 a 5 centímetros. Só que, quando eles fizeram, presta atenção nisso aqui, quando eles fizeram a coroa de espinho, a Bíblia fala sobre isso, ela dá detalhe. Colocaram a coroa de espinho nele, mas era como se não coubesse na cabeça dele. O que eles fizeram? Eles retiraram a cana, que era o cedro da mão, e bateram na coroa para ela entrar na cabeça de Jesus.
Você consegue agora imaginar os espinhos entrando forçosamente na cabeça de Jesus? Ai, pastor, não consigo nem imaginar isso. Mas você deve imaginar. Você precisa imaginar isso. Pior de tudo, ele está sem comer e sem beber desde quinta-feira à noite. Isso já era sexta-feira, 8 horas da manhã. Pilatos olha para a multidão e diz: o que vocês querem? Pilatos lavou as mãos. Quantas vezes, irmãos, olha aqui para mim, lavamos as mãos diante da cruz, quando ficamos indiferentes ao sacrifício, quando insistimos em continuar uma vida pecaminosa, quando insistimos em continuar com uma vida praticando o erro, o pecado. A Bíblia diz que estamos crucificando Jesus novamente, quando não abrimos os olhos para entender que a graça me ajuda a fugir do pecado. Tem gente que fala assim: nós estamos no tempo da graça, pastor, pode tudo. Não, a graça é para te fortalecer, para você fugir do pecado, para você vencer o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A graça não veio para você pecar, a graça veio para te livrar do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu por mim, morreu por você, para nos perdoar, e não para a gente viver do jeito que a gente quer viver. Não, pastor, cada um escolhe a vida que quer viver. Não, senhor, a graça não é assim não, querido. Temos que ter vergonha de pecar. Erramos, mas não devemos viver na prática do erro, muito menos nos tornar indiferentes ao amor dele, porque o inverso de amor é indiferença. É indiferença. Pilatos dá a sentença e Jesus carrega uma cruz. E as pessoas muitas vezes acham que o que está pesando é o pedaço de madeira. Não, o que está pesando ali não é o pedaço de madeira, é o pecado, é o meu pecado, é o seu pecado. A Via Dolorosa, quem vai lá em Israel, nós tivemos lá, é uma rua estreita, a mesma rua, uma rua estreita, íngreme, e a gente pode imaginar, segundo os médicos, muitas cãibras, sede, fome, rastro de sangue, vai ficando naquela via dolorosa. Comece a imaginar isso comigo, meu irmão. E lá vai o Senhor dos Senhores, o Jesus, o Cristo, aquele que nos salva, aquele que nos salvou, aquele que você está aqui celebrando e adorando. A Bíblia diz que saindo da cidade, os soldados, percebendo que ele não ia suportar, chamaram Simão Cirineu, interessante, para ajudar. Isso era sexta-feira, mas na quinta-feira, o Simão Pedro, havia negado Jesus e abandonado a Jesus. Mas deixa eu te dizer, querido, quando alguém te abandona, Jesus levanta outro para te ajudar na caminhada. Você tem que entender essa verdade. A Bíblia diz que Simão leva, quando chega lá no Gólgota, ou seja, no Monte da Caveira, um monte insignificante, colocaram Jesus, ligaram as duas hastes, com pregos de 12 centímetros. Quem aqui é marceneiro? Quem aqui já trabalha? Quem sabe o que é um prego de 12 centímetros? Levante a mão. 12 centímetros. Você começa a entender isso, irmão? Um prego, seu corpo está sobre si, sobre esse prego. O pulmão está pressionado, os seus órgãos começam a adoecer. Quando foi meio-dia, diz a Bíblia, que houve trevas. Mas se você fizer um paralelo, quando Jesus nasceu era meia-noite, havia luz, porque aonde Jesus está, meu querido, salvando, libertando, coisas grandes vão acontecer. É como se Deus tivesse virado as costas para não ver a pior cena da história. Nem o Pai quis olhar, mas ele estava, Jesus Cristo. Como é possível, irmão, olha para mim aqui, um instrumento de morte gerar vida? Como é possível um instrumento de condenação trazer justificação? Como é possível um instrumento de maldição trazer bênção? Como é possível um instrumento de fraqueza gerar força? Como é possível um instrumento de separação gerar reconciliação? Agora eu vou pedir a vocês, em nome de Jesus, que leiam comigo. Que leiam esse texto. Isaías 53, 4, 9. Jesus da cruz cumpre a profecia de Isaías. Certamente
Ele estava tão desesperado, irmão, no sentido de sede, que ele disse: eu tenho sede. A maldade era tão grande que sabe o que foram dar para ele? Vinagre com fel. Mas ele não quis. E o que ele fez, pastor? Ele deu um grito. E eu gostaria que todos vocês dessem esse grito. Todos vocês dessem esse grito. Porque é a tua vida que Jesus está gritando pela tua vida. Está? Não, eu quero que vocês gritem. Porque Jesus deu o grito. A Bíblia diz que ele deu um grito. Está consumado. Por que essa expressão, essa frase, pastor, ela é importante? Porque você só encontra essa expressão no grego, utilizada por Jesus. É uma palavra só no grego, que tem sua raiz, que significa terminado, executado, finalizado, pago. Ele poderia dizer qualquer outra palavra em grego, mas ele usou esta palavra, tetelestai. Por quê? Não é aleatório, é intencional. Por que Jesus usou essa expressão em grego? Para que todos que estavam ali entendessem o propósito da morte dele. A minha morte é a vida de vocês. Eu estou pagando, eu estou declarando que você é livre, que a sua dívida está paga, que a sua vitória está selada. Naquela cultura, irmãos, apenas 5 classes sociais utilizavam essa palavra. A primeira classe era as dos servos, pessoas que trabalhavam. Todas as vezes que um senhor dava ordem para um servo, que ele cumpria a missão, ele voltava a dizer, e dizia, tetelestai, está pronto, cumprido. As parábolas que Jesus fala de um senhor que deu ordem aos servos, os servos voltavam para prestar contas, e todas as vezes que eles voltavam, o servo dizia, eu cumpri a minha missão. A palavra utilizada era tetelestai. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que Jesus, ele se fez como homem, e se tornou servo. Se você não se faz como um servo, você não entende o que Jesus fez na cruz do Calvário. Segunda classe, naquela época, era a classe dos artistas. É uma palavra grega. Os artistas gregos pintavam sua obra de arte. Quando a obra estava pronta, concluída, eles olhavam para aquela arte pronta, perfeita, maravilhosa, e eles diziam, tetelestai, está pronto, está concluído, está terminado, está perfeito, não precisa fazer mais nada. Amém? O que Jesus está dizendo? A obra está pronta, o quadro não é bonito, não foi feito com tinta, foi feito com sangue, mas o autor da vida deixou a obra pronta, está perfeita, por mim e por você, meu irmão, uma obra esculpida na cruz do Calvário com um pincel chamado Jesus, o autor da vida desenhou lá na cruz. Está terminado, está pago, está pronto, louvado seja o nome do Senhor. Terceira classe era dos sacerdotes. Os sacerdotes usavam essa palavra quando alguém levava um cordeiro para ser sacrificado. O sacerdote matava o cordeiro, abria o cordeiro, retirava as entranhas do cordeiro, assava a carne. Quando terminava de assar, ele olhava e dizia, a carne foi consumada, o sacrifício está consumado. O sacerdote olhava para a pessoa que levou o cordeiro e usava essa expressão, o sacrifício está tetelestai, pronto, consumado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus é o próprio Cordeiro de Deus. Quando ele diz tetelestai, todos os sacerdotes que estavam vendo Jesus ali, quando ouviram Jesus falar, tetelestai, está consumado, eles entenderam a mensagem. Ele pagou toda a dívida. Ele pagou toda a dívida. Bendito seja o nome do Senhor. A quarta classe era a classe dos mercadores,
Quem fazia negócio pagava dinheiro ou comprava do irmão. Então ele fazia uma nota promissória. Hoje a gente chama de nota promissória, mas naquela época eles chamavam de escrito de dívida. Por isso que Paulo, escrevendo numa das cartas, ele disse que o nosso escrito de dívida já estava pago pelo Senhor. Então tinha um escrito de dívida, ficava com ele. Quando ele pagava, ele pegava o escrito de dívida e devolvia. Só que ele tinha que escrever uma coisa nesse escrito de dívida, ele tinha que escrever nesse papel uma palavra de vermelho bem grande escrita em cima. Essa palavra era qual? Tetelestai. E em vermelho tinha que escrever. E aí aquela pessoa, ela colocava na porta da casa dela. Toda pessoa que passava ali, sabe, esse era um devedor, agora ele não é mais. A dívida dele foi paga. É o que Paulo fala na carta dele aos Colossenses. O nosso escrito de dívida, Jesus cravou lá na cruz do Calvário. E a última classe era a classe de escravos. A lei de Israel autorizava você comprar um escravo. E esse escravo, para você identificar que era um escravo, tinha que furar a orelha dele. Então toda pessoa que era escrava, você identificava como? Se tinha a orelha furada, é porque era um escravo. E ele só podia ficar 6 anos escravo. No 7º ano, ele tinha que ser liberto. E aí, uma vez que ele era liberto, como que ele ia provar que ele não era mais escravo, se quando olhavam para a orelha dele, tinha lá o furo na orelha dele? O que que fazia, pastor? Eles tinham um pedaço de couro. Aquele pedaço de couro, o senhor dele tinha que escrever naquele pedaço de couro: Tetelestai, está pago a dívida dele, ele não é mais escravo, agora ele está livre. E ele andava como se aquilo fosse um documento, para ele provar para as pessoas que ele não era mais um escravo, que agora ele estava livre. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes, o que a gente entende, o que a Bíblia quer dizer para nós, você está vendo, as pessoas olham para você, e vê as marcas do velho homem, mas a partir do novo nascimento, você está olhando, na verdade, para o passado. Você tem que olhar para o futuro. As coisas novas, Deus faz tudo novo. Amém? Tudo novo. O meu passado morreu. Agora tudo se faz novo. Interessante que Jesus na cruz, ele olha para cima. Diga para cima. Diga para cima. Todo mundo diga para cima. Você vai entender isso. E ele fala o quê? Pai, por que me desamparaste? Jesus olha para baixo, diga para baixo. E ele olha para baixo e diz: João, aí está vendo Maria? A partir de agora ela é sua mãe. Maria, está vendo João? A partir de agora ele é seu filho. Ele olha para frente e ele diz para a multidão o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para o lado, diga para o lado. E quem ele vê? O ladrão. E o que ele diz para esse ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós que estamos em Cristo, meu querido, olha para cá. Com Ele na cruz, você pode olhar para frente. Na cruz você pode olhar para cima. Na cruz você pode olhar para o lado. Na cruz você pode olhar para baixo. Mas na cruz você não pode olhar para trás.